Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Éder William. Começa agora o documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos conectados com o Brasil, com os Estados Unidos e com o mundo pelo YouTube e Facebook. E nesta data histórica, estamos recebendo um convidado muito especial. Pastor Abraão de Almeida, que vai nos falar sobre o tema Israel, Gog e o Anticristo. O nosso convidado é pastor, teólogo, professor, escatólogo, pesquisador, entre muitas qualidades e predicados, é um grande referencial da literatura evangélica em contexto brasileiro internacional. Pastor Abraão, é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado pelo aceite do convite. Seja bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana, pastor. Muito obrigado, pastor Éder. É uma gentileza muito grande sua de me contactar. Eu sempre estive em contato com o Brasil, embora morando já há quase 4 décadas fora do Brasil, mas a gente mantém os laços da pátria, né? E com as igrejas, então, é uma bênção, um privilégio muito grande participar deste momento. Eu quero fazer aqui um registro aos nossos internautas da nossa gratidão a Deus pela vida da irmã Penha Almeida, esposa do pastor Abraão de Almeida, que tem nos dado toda a assessoria para a realização desta live, juntamente com o nosso irmão em Cristo, que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, o Márcio Abreu, que é o CEO da empresa PCO Core. Creio que eu acertei aqui na pronúncia. Se eu estiver errando aí, me corrijam por gentileza. Ele tem um Instagram da empresa, que é o @PCWOW no Instagram, que é um segmento que trabalha com tecnologia da informação e ensino dentro deste nicho da tecnologia da informação. Então, ao irmão Márcio Abreu, os nossos créditos e os agradecimentos pela questão técnica para que essa live fosse realizada. Eu aqui do Brasil, falando do nosso querido Paraná, e o pastor Abraão de Almeida, que está localizado, o senhor, nesse momento, em que região da América do Norte aí, pastor Abraão? Qual é a cidade, o condado, o distrito? Cidade Boca Raton, estado da Flórida, sul dos Estados Unidos. Queridos internautas, participe conosco, deixa o like, o joinha, curte, comente, compartilha, chama a família e o pessoal, porque a pastora Abraão de Almeida é uma das maiores autoridades teológicas, sobretudo nos estudos da escatologia, e hoje vamos falar sobre esta obra que é um clássico de sua lavra, Israel, Gog e o Anticristo, que foi lançado na década de 70 pela editora CPAD. Pastor Abraão, que esta live seja uma live histórica. Fale um pouquinho para a gente como que surgiu o nascedouro deste projeto no seu coração, em que ano, como é que se deu a origem desta obra que se tornou uma referência nos estudos escatológicos. Tive o desprazer, aos 17 anos, de me tornar comunista e ateu. Embora criado numa igreja evangélica, fui envolvido por um movimento forte. A cidade onde eu vivia era uma cidade fortemente comunista. E fui envolvido. Mas esse tempo de crença no ateísmo e no comunismo durou pouco tempo, porque prestando serviço militar na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, tive uma conversão dramática lá. Foi algo impressionante, né? Tudo mudou na minha vida, e eu saí do quartel, deixei o exército com uma cabeça totalmente mudada. E aquilo que a gente não consegue esquecer, o momento de uma mudança de vida, né? E eu não sei se eu posso alinhavar alguns detalhes aqui.
Eu Pode, gostava pastor, muito nós de temos o cinema. tempo disponível. Fique à vontade. E, pastor Abraão, caso a gente não consiga esgotar a live hoje, fique tranquilo que a gente vai convidá-lo para dar uma continuidade na parte 2. Tá bom, tá bom, tá bom. Pois bem, eu estava na fila do cinema na cidade de Resende, onde fica a Academia Militar das Agulhas Negras. E no momento de comprar o bilhete para assistir um filme até importante, meus interesses, não é? Eu desisti de assistir o filme. Saí de frente ao guichê e ao lado do cinema tem lá, havia um jardim público semi-abandonado, mas estava bem arrumado, tinha um calçamento direitinho. Eu comecei a andar ali e alguma coisa voltou à minha mente dos tempos que eu frequentava a escola sabatina. Daí a origem da minha fé, os tempos que meus pais viviam na fazenda, era escola sabatina. E me lembrei de uma música cantada para as crianças. Essa música existe até hoje. O texto é muito interessante. Meu Deus me ama, com amor me inflama. E assim me inflama do mesmo amor. Mais ou menos a letra assim. Por isso eu canto o amor divino. Será o meu hino, o amor do rei. Essa música voltou. Nos tempos que eu guardei essa música, de 6 anos de idade. Agora, com 20 anos, ela volta e aquilo começou a ferver dentro de mim e tal, e eu comecei a sentir uma saudade de coisas que eu havia sentido quando criança. E quando tinha também 14 anos, na Assembleia de Deus de Barra Mansa, estive assistindo uns cultos lá e senti uma presença de Deus muito forte, mas nunca mais voltei na igreja. E aí eu me embrenhei pelos caminhos do comunismo e do ateísmo, e foi um desastre terrível na minha vida. Mas minha mãe, sentindo que eu estava correndo algum risco, a simplicidade dela passou por mim em casa e disse: Abraão, estou orando por você. Eu nunca mais esqueci isso aí. E ela orava mesmo, porque para arrancar um jovem desses caminhos, não basta cultura, não tem que ser uma força espiritual muito forte. Então, eu devo isso, em grande parte, à minha mãe. Ela percebeu os caminhos que eu estava indo, que eram caminhos tortuosos. E foi nessa ocasião que eu comecei a sentir o vazio na fila do cinema. Vazio, vazio, vazio. O que eu estou fazendo aqui? Existe para quê? Para que a gente vive? Viver para quê? Perguntas que alguns jovens fazem quando se sentem perdidos. Né? Para que viver? E eu sentindo isso aí. Mas saí daquele jardinzinho perto do cinema, caminhei na avenida principal, de saída da cidade, e encontrei um templo metodista com uma reunião. Era talvez uma quarta ou quinta-feira, não me lembro bem o dia. Mas eu entrei e me sentei perto da porta, onde entrei. E o grupo era pequeno, a igreja era bem grande, e estava junto do pastor lá nos fundos. Para quem chega assim, está distante. E o pastor contava a história para a igreja de um hino que se canta até hoje, um hino Careço de Jesus. Ele disse que de manhã, uma jovem fazendeira levantou, abriu as janelas e viu os pássaros, e viu as flores, e viu tudo, começou a dizer como eu preciso de Jesus, o Jesus é maravilhoso. Foi para o piano e começou a planejar ali umas notas e preparou a letra. Tudo o que o pastor contou para aquele pequeno grupo de crentes foi para mim. Recebi tudo aquilo e quando terminou a reunião,
Eu me levantei, levei um susto, porque eu estava leve, parecia que estava flutuando, e eu disse, meu Deus, meus pecados ficaram todos por aqui. Estou leve, leve, leve. Fome de Deus, sede de Deus, aquela vontade tremenda de servir a Deus. Essa foi a minha conversão. Havia um grupo de crentes no quartel, e nós nos reuníamos lá após o jantar, né, há pouco tempo disponível. A gente procurava uma região ali onde os cadetes faziam treinamento, né, de tiro ao alto, tudo isso. E eu subimos numa montanha para orar e procurar Deus. Deus trabalhou na minha vida de um modo impressionante. Eu achava que tinha que guardar o sábado, tudo aquilo que tinha aprendido quando criança. E Deus falou comigo sem que eu não tivesse dito nada para ninguém da minha vida, da minha postura. Um jovem usado em profecia me disse, Deus, usando a boca dele, me disse, meu jovem, quando deste um passo para mim, eu dei dois. O nosso irmão Márcio Abreu, porque nós não estamos conseguindo ouvir o pastor Abraão de Almeida. Pastor Abraão, o senhor me ouve? Eu estou ouvindo perfeitamente. Nós não estamos ouvindo o pastor Abraão. Se o Márcio puder nos ajudar com a questão da configuração aí do microfone. Pedimos um pouquinho da paciência dos nossos internautas. Posso pausar? Não, por favor, fique à vontade. Pastor Abraão, por gentileza, fale um pouquinho comigo para a gente ver se conseguimos restabelecer o seu áudio aqui aos nossos internautas. Sim, eu estou ouvindo o irmão perfeito. Realmente, nós não estamos ouvindo o senhor. O problema é daqui para lá. Queria adicionar. A gente pode pausar e começar de novo? Poderíamos pausar um pouquinho e começar de novo? Não estamos conseguindo aqui. Eu precisaria ver. Vamos ver se a gente consegue fazer uma configuração aqui. Deixa eu ver urgente se aqui. Opa, voltou. Queridos internautas, tecnologia é muito bom, mas de vez em quando temos essas questões. Pastor Abraão, pode continuar com a sua linha de raciocínio. Pois não. Então, saí do templo metodista mudado, totalmente mudado. E acabou, sumiu, desapareceu o comunismo, desapareceu o ateísmo, e já havia um grupo que me procurava para ouvir as minhas ideias políticas, né? Um grupo de soldados, é um quartel muito grande em Resende, onde eu servi. E minha vida realmente mudou. Mas é o caso de uma profecia. O rapaz que não me conhecia nada, não sabia nada da minha vida, não falava nada com ninguém, nunca fui aberto a contar essas experiências. Mas Deus usou aquele rapaz para me dizer, quando deste um passo para mim, eu dei dois para ti. Não deis ouvidos a essa doutrina falsa. Eu levei um choque. E mais adiante, Deus me mostrou todos os problemas com essa doutrina estranha e não me pediu, não me permitiu fazer um curso bíblico desse grupo religioso. E eu acabei mais tarde sendo vítima de um ex-sabatista, né? Que queria me ajudar na igreja. Eu estava pastoreando a primeira igreja e ele foi lá para me ajudar, tal, e queria me ajudar. Eu deixei que ele dirigisse uma reunião de oração e ele acabou ensinando a doutrina sabatista no grupo
e a nossa igrejinha sofreu um ano ela não cresceu, ficou parada, paralisada. Não perdemos ninguém, mas um ano nós ficamos ali, é, sofremos esse prejuízo, mas Deus voltou a abençoar e a igreja continuou a crescer. Experiências que eu adquiri. Nesse tempo eu escrevi alguns artigos sobre a guarda do sábado, sobre as doutrinas errôneas desses grupos. E a casa publicadora do Brasil não quis publicar esses artigos. Então, eles foram publicados em Portugal, uma revista que funciona lá, atende a igreja, que chama Novas de Alegria. E foram publicando até que publicaram um artigo que tinha um título meio forte: Liberdade cristã ou servidão legalista? Era uma questão. Após a publicação desse artigo, a redação da revista recebeu um volume grande de cartas, perto de uma vintena de cartas. E eu olhei as cartas, eles me mandaram todo aquele pacote e disse: o irmão, faça disso o que bem pretende, o que entender, o que desejar fazer. Eu examinei tudo, tinha uma carta muito grande, muito longa. Eu disse: se eu responder essa carta aqui, eu respondo a todas as outras. Então, preparei uma resposta de 16 laudas e meia. Peguei ponto por ponto. Mandei essa carta para o autor daquela carta longa e para todos os demais que haviam me escrito. Meu endereço direitinho. Estou esperando a resposta até hoje, faz 40 anos. Pastor Quase Abrão, 40 anos. como é que nasceu no senhor esse desejo, essa habilidade pela literatura, pela escrita, pela capacidade de escrever? Porque é um dom dado por Deus. Isso nasceu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Como é que se deu essa questão da sua habilidade técnica e do seu aperfeiçoamento como escritor? Eu concluí o curso primário aos 12 anos. Para você ter uma ideia de que morávamos em fazenda, em Minas Gerais, tudo muito precário, a Que pobreza cidade era de grande. Minas, Pastor Abrão? O Jardim de Minas. Meu avô possuía uma fazenda, meu pai foi o administrador dessa fazenda, eu vivi nessa fazenda que fica entre Bom Jardim e Arantina. Cidades pequenas, né? Quando eu digo o nome da cidade, me diga outras cidades da região. Eu falo 4, 5 e ninguém conhece nada, né? Porque tudo é pequeno demais lá. Uma região Serra da Mantiqueira, muito pobreza, sitiantes, e jovens não ficam lá porque não tem nada para jovens, não tem sair procurar uma cidade grande fora. As duas cidades mais próximas dessa região onde eu vivi Juiz de Fora, Minas Gerais, e Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Então, essa era a região. Eu fazendo em São Paulo, na cidade de Osasco, o curso abreviado, né? Seria o ginasial em um ano. O ginasial em um ano. Eu escrevi, sempre tive uma estima muito grande por meu pai. Meu pai foi um tremendo homem de Deus, na simplicidade dele. Né? Um homem simples, simples, simples. E eu escrevi a pedido da escola, escreva alguma coisa aí, uma crônica. Tá? Eu escrevi meu pai, uma crônica sobre ele. E falando dele, dizendo, gostaria tanto que o senhor pudesse viver a sua vida, o senhor só trabalhou na vida, 11 filhos, né? Éramos 11 filhos, família. E eu escrevi esse texto. O professor achou muito interessante o texto. E não fez comentário, mas os colegas que leram o texto, nenhum deles acreditou que eu havia escrito aquilo. Você copiou isso de Rui Barbosa e outro qualquer. Você não escreveu isso, você não escreveu isso.
Eu desconfiei que tinha jeito para literatura, né? A partir daí. E, de fato, a minha vida, eu comecei a escrever artigos assim que me converti, para ajudar jovens. Eu não quero, eu dizia comigo mesmo, não quero que outros jovens passem pela experiência triste que eu passei, de sofrer uma lavagem cerebral. E comecei a escrever sobre política. E analisar a Bíblia, estudar a Bíblia, comecei a estudar a Rússia, o comunismo na Rússia, já que tinha sido comunista, vou estudar o comunismo na Rússia. Eu li muitos livros que me fez um comunista, né? Cerca de 20 livros sobre o comunismo, enfim, é tudo muito bonito na teoria, mas na prática a gente sabe que não funciona nada daquilo. É uma espécie de uma religião diabólica. O comunismo é terrível, é terrível. Acaba com o país, acaba. Eu conheço a história de Cuba, que acho que pouca gente sabe. Eu estudei, falei sobre Cuba, a história de Cuba, tal, que tem acontecido, e outros países comunistas. História da China, comunista, então, tudo isso. E comecei a escrever artigos políticos também, imprensa publicando, tal. Durante cerca de 17 anos, eu publiquei artigos evangélicos e também de temas políticos, sociais, desse tipo. Até que o meu primeiro livro foi lançado em 1977. É essa edição aqui. Tenho aqui na primeira página o ano 1977, quando foi lançado no Brasil. Esse livro teve uma aceitação tão grande no Brasil que as edições eram tem o mesmo título, não? É o mesmo título. Mesmo título, exato. Exato. Essa aqui é uma edição que foi lançada agora no ano passado. Israel, Gog e o Anticristo. Nova redação, aproveitaram, está muito bem redigido o livro, bem paginado, enfim, trabalho muito bom da CPAD. Essa edição aqui é a edição de número 24. 24 impressões antes dessa edição aqui. Isto é, uma impressão a cada 2 anos. Esse livro nunca parou de vender. E Portugal quis o livro. Fizemos uma tradução. Portugal fez a tradução desse livro. Está aqui. Israel, Gog. No português de Portugal, Gog com 3 letras. Português do Brasil, Gog, 5 letras. E diversos outros livros meus foram editados no português de Portugal, circularam em Portugal, na Europa, e também na Ásia e na África, onde os portugueses têm missão evangélica. Foi um trabalho muito, muito proveitoso isso aqui. Foi lançado aqui em 1979, essa edição portuguesa, exatamente 2 anos depois da edição brasileira. 2 anos depois, o livro é lançado em espanhol. Essa aqui é a edição espanhola. Em 1981, foi lançado e circula até hoje. Hoje tem uma nova edição, mais aprimorada, com essa capa. Com essa capa aqui, Israel, Gog e o Anticristo. E em 2024, portanto, o ano passado, esse livro foi lançado em inglês com um título modificado em razão do envolvimento da Rússia na invasão da Ucrânia. Escrevemos, faz 3 anos que produzimos esse material sobre esse acompanhamento da Rússia na política. E hoje estamos vendo uma situação muito perigosa no mundo, não é? Porque a Rússia está a caminho de Israel. A Bíblia afirma, capítulos 38 e 39 de Ezequiel, que a Rússia está
puxada por Deus, sendo puxada por Deus. Deus disse: eu vou colocar em você 6 anzóis e vou arrastá-la até os montes de Israel. 6 anzóis, um para a Rússia e um para cada aliado da Rússia. São todos eles descritos neste livro, quais são os aliados da Rússia. O Irã, por exemplo, é o principal aliado. É o país que já declarou guerra a Israel. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. O título Russia's Final Destination, destino final da Rússia. A Rússia está a caminho de um desastre. Vai cair nos montes de Israel. O subtítulo está aqui: Russia's Israel and the End of Times. O fim dos tempos. A guerra Israel e Hamas está neste livro e cumprindo tudo o que foi predito para esse estado de guerra aí. Então, estamos acompanhando tudo isso. Então, essa é a história desse livro. Pastor Abraão, nós temos no nosso público uma audiência de muitos iniciantes nos estudos bíblicos e teológicos. Eu queria pedir gentilmente que o senhor desse algumas considerações sobre o termo Gog, porque Ezequiel usa o termo Gog, e qual é a relação de Gog com este país que o senhor está mencionando. Sobretudo porque nós temos muitos novos convertidos, crentes que estão iniciando na fé. O senhor poderia nos explicar esse termo do verbete Gog? Olha, está realmente no livro, justamente no título, quando eu falo da Rússia. Ok. Falo da Rússia. E analiso documentos em algumas línguas, além do português, mostrando que Gog é um título dos citas, vem dos citas. Os citas é o povo bárbaro mais bárbaro. Né? Cita era a pior classe dos bárbaros. Eles viviam nas regiões onde hoje está a Ucrânia e a União Soviética já ocupou aquela região. Eles viviam ali, um povo muito, muito lutador, e nós temos uma referência aos citas na carta de Paulo aos Colossenses. Menciona lá os citas, até os citas se converteram na pregação do Evangelho. Né? É muito forte isso aí. Os citas praticamente desapareceram por volta do ano 700 da nossa era cristã. Eles perderam aquela força tribal, aqueles grupos que a cavalo iam lutando, conquistando terras e marcando a sua presença fortemente, com espada na mão. Mas eles foram absorvidos por outros povos mas no tempo de Ezequiel, os citas era o povo que ocupava aquela região que vai desde a Ucrânia, que é a Ucrânia, descendo para o grande continente ali, aquela região vasta lá, que eles tomaram conta daquilo durante longo tempo. Então, como a Bíblia faz, sempre ela usa na sua redação inicial, os termos próprios para que sejam conhecidos nos tempos vindouros. Né? Então, falar em Gog hoje, ninguém sabe o que é. Mas a terra de Magog é a terra do Gog. Não há nenhum outro povo que preenche os requisitos, a não ser a Rússia. A Rússia ocupa todo o espaço que um Gog ocuparia hoje no mundo. Né? Isso está descrito no capítulo aqui, várias referências, citações bibliográficas, né? Para mostrar que
O título, a palavra Gog é muito boa para representar o ditador comunista, ditador da Rússia. A Rússia... Pois não, pastor, pode concluir. A Rússia vem exercendo um papel de inimiga de Deus, de inimiga dos judeus, em poucas décadas, no século XX. A Rússia praticou mais de 1.500 pogroms, ou massacres de judeus. A palavra pogrom se tornou símbolo de massacre de judeus. As cidades onde ocorriam isso ficavam sem as autoridades. As autoridades faziam questão de sair da cidade e deixar que os bandidos, durante uma semana ou mais, fizessem tudo o que desejasse fazer contra a comunidade judaica, que vivia dentro de área fechada. Tem uma palavra técnica que eu uso no livro para dizer que era o reduto onde só viviam judeus. Esses redutos não podiam ser ampliados, de modo que eles viviam ali apertados e vigiados pela população. E quando ocorria qualquer evento ruim, a culpa era deles e eles sofriam as consequências. Eu descrevo um pogrom na cidade de Kiev, que a Rússia dominava essa região. Não a Ucrânia, mas já fez parte do mesmo bloco, Kiev. E só para se ter uma ideia do que é um massacre de judeus, é coisa terrível, é quase inacreditável que as autoridades desaparecem da cidade e deixam os bandidos praticando todo tipo de crime contra os judeus, e isso aí agradava a população e promovia as autoridades. Então, viveu isso durante longo tempo. Há mais um imperador russo de 1500 e pouco, imperador do vasto império dos líderes daquela região. Ele disse que ele olhou para trás e disse: pois bem, a primeira Roma caiu em 476, a segunda Roma caiu em 1453, fazendo referência nessa segunda data ao Império Romano do Oriente, na cidade que levou o nome do imperador. Imperador que promoveu e estabeleceu uma outra capital do Império no Oriente. Roma continuou sendo a cidade principal, mas surgiu uma outra capital no Oriente. E então esse imperador russo disse: nós nos tornamos agora a terceira Roma. Nosso destino é ocupar Israel. Disse isso em 1546, por aí. Esse homem foi um gigante como administrador, porque o Império do Oriente, o Império Russo, não passava de 30 mil quilômetros. Era minúsculo, e ele ampliou para mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E profetas surgiram para dizer que ele seria o futuro governador do mundo. O futuro, a presença de Deus na Terra estaria representada por ele. Né? É uma história bem interessante. É um texto político bem forte desse meu livro, para mostrar essa evolução E a Rússia se posicionou assim e foi o primeiro país comunista a adotar esse tipo de governo, e sua vida, o Putin tem verdadeiro pavor das armas que Israel usa. Israel tem um exército tão bem equipado, tão bem armado,
e consegue sobreviver no meio de foguetes que chegam de tudo quanto é parte do mundo ao redor de Israel. Israel consegue sobreviver e impressiona o poderio de Israel. Que a Rússia teme as armas que Israel tem, armas de defesa. Se Israel ajudasse a Ucrânia, o fim da Rússia seria feio, seria triste. Mas o Putin faz questão de dizer que é amigo de Israel. Mandou uma carta no aniversário de Israel, no último aniversário de Israel, elogiando o governo de Israel, mas pura mentira, porque o passado da Rússia mostra que ela perdeu bilhões de dólares, vamos dizer assim, quando armou os árabes perderam tudo. Perderam tudo. Na guerra de 67, Israel perdeu 700 soldados, foram mortos em todo o período da guerra, chamada Guerra dos 6 Dias. Egito perdeu mais de 15 mil homens, a Jordânia 15 mil homens, e por aí afora. Então, é um verdadeiro milagre que Israel sobreviva no meio de tantas guerras. 40 soldados árabes para cada soldado judeu na guerra de 67. Havia 40 vezes mais soldados inimigos de Israel. Israel praticamente sem fronteiras, sem aviões, pouquíssimo um exército muito pequeno, sobreviveu e tem sobrevivido a todos esses ataques. Essa é uma realidade. O ódio a Israel é muito grande por isso. E ninguém até hoje conseguiu dominar esse povo. Deus permitiu que Israel ficasse despatriados durante 2000 anos, quase 2000 anos, sendo exterminado pelas nações. A Inglaterra cometeu um crime terrível. Ela afirma que não sabia da matança dos judeus no Holocausto, porque Hitler escondeu o que fazia. Mas quando Eisenhower, lembrei o nome dele, general do exército aliado, descobriu o que havia acontecido na Rússia, ele chamou repórteres e filmadores e disse: filme isso e fotografem, porque o mundo vai dizer que isso nunca aconteceu. Vai dizer que isso nunca aconteceu. E de modo que tudo isso foi mostrado para o mundo. E o mundo ficou assustado, assombrado com isso. E a Inglaterra teve a sua parte de culpa, porque os judeus não tinham para onde bater em retirada. E não tem até hoje. Não existe um país que queira receber os judeus. O ódio contra os judeus é um ódio muito forte. Não tem. Há uma expressão na língua hebraica, embraíra, que traduzindo significa: o judeu não tem para onde bater em retirada. Não tem. É lutar, vencer ou morrer. Não tem para onde bater em retirada. Isso está impregnado no povo judeu, né? Então, o massacre que essa nação sofreu aí, principalmente bebezinhos mortos, foi muito cruel, muito duro. Mas Israel está vencendo todas as batalhas ali regionais. Pastor Abraão, nós queríamos também perguntar ao senhor a questão de Gog, porque nós temos 2 trechos nas Escrituras que falam sobre Gog, que é o trecho de Ezequiel 38 e capítulo 39, e temos também uma citação sobre Gog no Apocalipse, capítulo 20. Depois do milênio. Exatamente. Explique para nós, por gentileza, se existe alguma relação de Gog em Ezequiel com Gog em Apocalipse, se são contextos diferentes, porque se usa a mesma terminologia Gog em Apocalipse
em Ezequiel. Nos ajude a entender este cenário de Gog, por gentileza. Quando terminar os 1000 anos de governo de Jesus, o Satanás vai ser solto do fundo do abismo, onde ele será posto no início do reinado de Jesus na Terra. E ele vai arregimentar nações contra o governo de Deus em Jerusalém. É o Messias que está reinando lá, Jesus. E o fato de mencionar Gog e Magog é que povos com a mesma índole, com a mesma intenção de Gog e Magog no livro de Ezequiel, vai se levantar. Esse povo, com as mesmas características de lutar contra Deus e vencer Deus. É por isso que se menciona lá. Mas não vai haver batalha, porque o que a Bíblia diz é que Deus vai derramar fogo do céu e consumir a todos. Eles não vão lutar. Acabou o tempo de luta. E aí, então, vai acontecer a segunda ressurreição. E a igreja estará lá na segunda ressurreição, para ajudar no julgamento final, aquele juízo final de todos os que pereceram. Nesse julgamento não vai haver perdão, vai haver condenação. É o que a Bíblia diz. Em Daniel 12 fala da ressurreição dos justos para a vida eterna e da ressurreição dos perdidos para a vergonha e desprezo eterno. São as duas grandes ressurreições. A da igreja, que ocorre quando a Rússia estiver sendo atacada em plenas montanhas de Israel, pleno campo de batalha, Jesus tira a igreja da terra. Por isso que a presença da Rússia em Israel é o marco, é o relógio chegando no ponto final. Termina o período da graça de Deus aqui na terra, para a igreja. E começa o tempo da grande tribulação, que vai durar 7 anos. Queridos internautas, estamos recebendo o pastor Abraão de Almeida, nosso convidado de honra, que fala diretamente dos Estados Unidos, aqui no documentário da Memória Assembleiana, um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. O tema da nossa live é esta obra clássica, que já é um clássico da teologia e da escatologia, Israel, Gog e o Anticristo, que foi lançado em 1977 pela editora CPAD. E o autor está aqui conosco, pastor Abraão de Almeida. Está fazendo 48 anos de 40. lançamento dessa obra. Pastor, então daqui a 2 anos precisamos celebrar o Jubileu de Ouro. Pastor Abraão, eu queria te perguntar o seguinte. Eu queria te perguntar, porque o senhor no título tem também a questão do anticristo. Onde que o anticristo entra no contexto? Há alguma relação do anticristo com Gog, com Israel? Como é que se dá essa harmonia no estudo escatológico entre Israel, Gog, que no caso aqui o senhor já nos explicou que é uma referência bíblica aos russos, e o anticristo? Olha, eu vou resumir usando o número 666. Ok. Há várias interpretações desse número, e eu exponho essas interpretações nos meus livros, mas eu queria destacar 3 casos. Tivemos, nos dias de Davi, adolescente ainda, enfrentando o primeiro
6, que foi Golias. Tudo em Golias é marcado pelo número 6, que é o número do homem. O homem querendo ser Deus. Mas Deus está representado pelo número 7, que é o número de pleno significado na Bíblia. E Davi vence Golias. Primeiro 6. Segundo 6, ocorre alguns séculos mais tarde, quando Nabucodonosor levanta a estátua de ouro e obriga todos a se ajoelharem, a adorarem a estátua de ouro. Aquela estátua está todinha baseada no número 6. O segundo 6 é o 6 imperial. É o 6 do império, o poder. Primeiro, poder de um homem, enfrentando os exércitos de Israel. Davi entendeu isso, por isso que ele foi enfrentar Golias em nome de Deus dos exércitos. Nós temos o terceiro, 6, no Apocalipse 13, quando a Bíblia diz que o dragão, a primeira besta e a segunda besta se unem. 3, triunvirato. Havia triunvirato na história de Roma, 2 triunviratos, num deles morreu Júlio César. Mas no século XX tivemos 2 triunviratos. O Império Romano se une. Se une. Roma, Rússia, aliás, o primeiro império, começa em 1914. 1914, a Primeira Guerra Mundial, termina em 1918, quando a Inglaterra fica responsável pelo território de Israel, Palestina. Tivemos ali um triunvirato. 3 países, a Alemanha, a Itália E o Japão. e o Império Austro-Húngaro. O senhor está falando da Primeira Guerra ou da Segunda? Da Primeira Guerra. Ok. Guerra. Na Primeira Guerra, Austro-Húngaro, correto. O Japão faz parte do triunvirato lá no... Exatamente. Guerra. Pois bem, perderam a guerra. Os 3 perderam. Ok. Hitler se levanta e inicia a Segunda Guerra Mundial, que não podia faltar a Itália, né? A própria Alemanha, a Roma e o Japão. Japão Exato. cuidaria das Américas, porque era uma potência gigantesca. O Japão sempre foi uma potência, mas era a Segunda Guerra Mundial. Aviões, quantidade imensa, e navios gigantes, tinham tudo isso. E o Japão cuidaria da Ásia e das Américas. Foi a missão dele. E o Hitler disse: eu cuido da Europa. E a Itália cuidaria da África. A África foi invadida pela Itália. E houve batalhas tremendas lá, registradas aí pelos historiadores. Né? Mas perderam também a guerra. Agora, esse terceiro triunvirato, entra uma pessoa diferente, que não é ser humano. É o próprio Satanás. Quando a Bíblia fala do dragão, é Satanás. Repete, a própria Bíblia diz mais adiante que é Satanás. Dá o apoio para a primeira besta, que vai se levantar quando a Rússia cair nos montes de Israel. Vai haver um governo único no mundo, e a primeira besta, descrita na Bíblia, com muito recursos de linguagem e tal. E começa com a primeira besta e Satanás. 6 meses, aliás, metade do ano, metade da semana, 3 anos e meio, depois do governo dessa primeira besta, aliado a Satanás, se levanta a segunda besta,
que é chamada de anticristo. A palavra anticristo não está na Bíblia, não está no Apocalipse, está nas cartas de João, menciona o anticristo 2 vezes lá. E essa segunda besta vai fazer o papel de marcar o número, de usar o número da besta. O nome dela é o 666. Ela é que representa esse número. 666. Então, nós temos o primeiro 6, o homem contra Deus, o segundo 6, o império contra Deus, e agora, no terceiro 6, o mundo todo contra Deus. Porque o diabo, a primeira besta, vai governar o mundo inteirinho. Não fica ninguém de fora. É quando chega esse tempo que vai acontecer a batalha do Armagedon. Armagedon não é a invasão de Israel pela Rússia. Essa invasão de Israel pela Rússia ocorre 7 anos antes da batalha do Armagedon, que também não vai ser o que se pensa, porque quando Jesus descer do céu, no final do período de tribulação, com o assopro da sua boca, os milhões de soldados acampados no vale do Armagedon serão mortos. Aconteceu algo parecido no governo de Ezequias. O senhor está me ouvindo? Perfeitamente. Sim, sim. Quando ali o anjo feriu 185 mil assírios. Exatamente. Imagina, é uma amostragem, porque Exato. vai haver o ferimento de milhões. Se só do Oriente sobem 200 milhões de soldados, o senhor imagina a mortandade. Vai levar 7 anos para sepultar todo mundo. A Bíblia menciona dá essas informações. Então, hoje nós estamos vivendo, irmão Éder e outros ouvintes e participantes desse programa, no tempo em que estão ocorrendo os sinais dos últimos tempos. Não é apenas sinais dos tempos. Até o século XX, sinais dos tempos, mas agora são os sinais dos últimos dias, dos últimos tempos. Israel está correndo o risco de ser invadido de repente por esse poder gigantesco, mas vai ser uma batalha de Deus contra Gog. Pastor Abraão, Bíblia... pode concluir, que eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Então, a conclusão é só dizer que Deus vai intervir nessa guerra. Vai haver desmoronamento, vai haver terremoto, vai haver tudo. E o exército de Gog, os 6 grupos, 6 nações, Rússia e mais 5, serão eliminados. Vai ser uma destruição gigantesca, muito grande. E a partir daí, a igreja já não estará na terra. A igreja estará na glória. A igreja não tem nada a ver com a grande tribulação, não é para a igreja. Suas ordens, pastor. Não, pastor Abraão, é que a questão hoje atual da Rússia com a questão bélica entre Rússia versus Ucrânia. Como é que o senhor enxerga hoje o cenário de Gog, isto é, a Rússia, nessa relação de guerra com a Ucrânia? Nós não queremos fazer aqui uma escatologia especulativa, mas analisando a Bíblia, analisando o Gog, analisando a Rússia, e esse momento do século XXI, ano de 2025, como é que o senhor enxerga o desfecho desta guerra Rússia e Ucrânia, já com os desdobramentos escatológicos das profecias relacionadas a Gog e a Rússia? Irmão Éder, é impressionante que o poderio nuclear da Rússia é capaz de destruir toda a raça humana 16 vezes.
só o poderio nuclear da Rússia. Ela já mencionou, acenou que tem intenção de usar energia nuclear, arma nuclear, nessa guerra. Ela está perdendo essa guerra de um modo terrível. Até novembro do ano passado, a Rússia já tinha perdido 1 milhão de homens nessa guerra. 1 milhão de homens. O seu exército está desaparecendo. Não tem como continuar guerreando. Não tem mais gente. Já usou prisioneiros, todos morreram. O receio de muita gente é, no momento de desespero, apertar o botão e ataque nuclear contra a Ucrânia, porque ela não tem como vencer essa guerra. Só piora a situação. Cada dia está pior. Cada dia está pior. Estão assustados, porque as famílias dentro da Rússia estão sofrendo os agravos dessa guerra. É algo terrível. E aí é o fim, porque vai haver o uso de arma nuclear. Pastor Abraão, atualmente os Estados Unidos elegeu Donald Trump como seu presidente. Sim. E ele recentemente teve uma conversa telefônica com Vladimir Putin, uma relação bilateral Rússia-Estados Unidos. Como é que o senhor enxerga o impacto da gestão de Trump nessa relação bilateral com Putin, se essa relação de Trump pode trazer o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia? Como é que o senhor analisa essa questão? O senhor está nos Estados Unidos e analisando Gog e Rússia nesse contexto da relação bélica com a Ucrânia e a proximidade que pelo menos o Trump está tentando aí num diálogo com Vladimir Putin. Eu escrevi sobre o Trump uma página numa revista aqui da região, a revista Linha Aberta. Mas perdi o texto no meu computador, não consegui localizá-lo. E eu disse naquela matéria, antes do primeiro mandato de Trump, eu disse, ele pretende ser um Messias. Pretende ser um Messias. E menciona as palavras dele, sou presbiteriano com muito orgulho. Dizendo, sou cristão. E as tendências, as ideias dele são ideias revolucionárias. O próprio nome dele já menciona, já faz referência a alguma coisa, porque trombeta, né? Trump, trombeta, nas figuras bíblicas, é normalmente elemento de guerra, né? Toque de guerra, toque de trombeta. Mas ele está tentando fazer exatamente o que não pôde fazer no primeiro mandato. Ele está pondo o dedo em questões que ninguém teve coragem de mencionar, como o caso da gênese humana, homem e mulher. Ele não aceita mais nada a não ser homem e mulher. É o que está na Bíblia. Ele diz que está na Bíblia. Coisas que, eu diria, teólogos e pastores não tiveram coragem de dizer, ele está dizendo. Está dizendo publicamente. Acabar com esse negócio de LGTB, essas coisas aí que as pessoas vão arrumando. É um negócio tão ofensivo. É como se o ser humano estivesse dando um tapa na cara de Deus, dizendo, eu não sou o que o senhor diz que eu sou. É sério isso aí. Mas ele está pondo o dedo na ferida. Está dizendo isso. É lógico que muita coisa não vai passar mesmo, não vai conseguir mudar. Mas é chocante que ele é corajoso e está exigindo que se cumpra a lei. Então, o governo não é só ele, né? Está rodeado de juízes, de ministros, e ele vai ponderar muita coisa,
mas ele pelo menos está mexendo numa questão muito séria. Frear um pouco esse descalabro, essa corrida da nação ladeira abaixo, porque essa é a tendência do mundo. Então, o que, para mim, na minha opinião, o governo Trump representa mais alguma coisa dentro desse contexto aí, de fim dos tempos. Pastor Abraão, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, estamos agora na segunda metade do século XX, os países aliados, liderados pelo Stalin na antiga União Soviética, hoje Rússia, o Churchill com o Império Britânico e os norte-americanos, num primeiro momento ali com Franklin Roosevelt, o senhor citou aí o Eisenhower, etc. Começa na geopolítica aquilo que a gente estudou na escola, a Guerra Fria, que foi o embate da Guerra Fria entre a antiga União Soviética, a atual Rússia, com os Estados Unidos. O senhor entende que, mesmo com a queda do comunismo, mesmo com a queda da perestroika, mesmo com a queda desse sistema que foi fomentado pela antiga União Soviética, os bolcheviques, etc., a Revolução Russa de 1917, mas mesmo com a questão que envolveu aquele embate entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, a Guerra Fria, hoje nós temos aqui os Estados Unidos, o grande império, temos a China numa concorrência gigante, né, para assumir, quem sabe, um futuro império, e Israel sempre teve uma relação diplomática amigável com os Estados Unidos e os Estados Unidos com Israel. Como é que o senhor enxerga essa questão da invasão russa lá de Gog em Ezequiel capítulos 38, 39, e os Estados Unidos, que é, de fato, o grande império aí do planeta, e a sua relação harmônica com Israel? O senhor entende que os Estados Unidos vai tomar partido por Israel nesse momento da invasão russa? Como é que o senhor enxerga a análise escatológica de Gog e Estados Unidos nesse contexto? Os Estados Unidos sofreram uma derrota humilhante quando saíram às pressas do Afeganistão, deixando tudo lá, aviões e armas e tudo, que não teve como retirar. Foi uma derrota feia. O Afeganistão está no caminho da Rússia. A Rússia já não tem mais um inimigo à espreita dela, a caminho de Israel. O Afeganistão hoje é dominado lá pelos grupos guerrilheiros, que é um desastre horrível, uma situação terrível. Essa é a situação. Agora, como é que fica Estados Unidos em relação a tudo isso que está acontecendo? Estados Unidos venceu a Rússia na guerra da Ucrânia. O equipamento fornecido pelos Estados Unidos é que acabou com todo o poderio russo lá. Ficou provado que a Rússia não é forte para enfrentar os Estados Unidos. Perdeu tudo. Tanques, o T-72, que é um tanque usado na Segunda Guerra Mundial, milhares e milhares desses tanques viraram sucata no território ucraniano. Tudo foi vencido por uma mortandade terrível, terrível. Ela não tem mais o que fazer, não tem mais arma, não tem mais gente. Vai mandar quem para a guerra? A situação é a seguinte: no momento de desespero, ela pode dar o salto dela em cima de Israel e tentar controlar essa nação que é forte, tem poderio militar gigantesco. Israel tem. Isso está provado por todas as guerras que Israel enfrentou contra os árabes, né? E Israel venceu tudo, sem problema nenhum, porque Deus está lutando por Israel. Isso aqui o negócio lá é todo espiritual, não é? Nós não estamos assistindo uma coisa de longe. O negócio envolve a igreja. Não é à toa que Jeremias, quando pede socorro para Israel,
ele não fala com as nações, fala com a igreja. Fala com a igreja. Está no meu livro. O único povo que pode defender Israel, biblicamente falando, espiritualmente falando, é a igreja. Não tem mais ninguém. Israel não tem amigos. Não tem amigos. No meu livro, O Significado dos Números da Bíblia, eu menciono eu publiquei uma mensagem que uma guia de Israel, com quem fizemos uma boa amizade, parceria lá em Israel, ela me mandou. É impressionante o número de judeus que receberam o prêmio Nobel, especialmente na área de ciências avançadas, medicina. Por que as pessoas estão vivendo mais tempo hoje? Por causa dos judeus. Os judeus descobriram a cura das doenças incuráveis, que hoje são todas curáveis. Então, se o mundo reconhecesse isso, não poderia deixar de agradecer a Deus a existência desse povo judeu, que abençoa o mundo com a sua cultura, uma cultura impressionante, uma capacidade de reagir impressionante. Quando os rádios que os inimigos de Israel estavam usando começaram a explodir, matando pessoas, arrancando dedos, arrancando mão, orelha, tudo. E se está no ouvido, a explosão foi terrível. Ninguém sabia como descobriram isso. Uma filha minha fez uma pesquisa e descobriu que há 10 anos os judeus prepararam algo parecido e conseguiram utilizar isto agora nessa guerra aí contra o Hamas. Impressionante, porque as pessoas não têm como produziram isso. Que poder é esse? Que poder é esse? É o caso de Israel. Inclusive, Então, né, pastor Abrão, o domo de ferro é uma proteção através de uma tecnologia que causa admiração de muitas pessoas, não é? é verdade. Mas tudo em Israel. Israel, qualquer pessoa com um rifle na mão pode atirar no inimigo sem ser visto pelo inimigo. Essa arma só Israel tem. Ele tem e está vendendo para quem é amigo dele. Se ele chega na esquina da casa, aponta a arma, e ele olhando para frente, e tem parede aqui, ele vai ver o inimigo lá e fazer a pontaria lá. À sua esquerda, sem estar vendo nada, porque um dispositivo nessa arma vai fazer a pontaria certa. Quem tem isso? Ninguém tem, só Israel tem. Israel tem uma arma que foguete lançado contra Israel. Foguete moderno. Foguete moderno. Israel assume o controle desse foguete e faz que o foguete mude o curso e vai explodir no lugar de onde partiu. Ninguém usa. Estive em Israel algumas vezes e houve ataques de foguetes, mas o comentário é o seguinte: sucata da Segunda Guerra. Que foguete moderno ninguém tem para poder mandar. Se mandar, vai explodir no lugar onde eles estão. Israel dá um nome bíblico para isso. É como se fossem arcanjos guerreando a favor de Israel. São essa situação. Então, para nós que conhecemos Israel, que amamos Israel, eu tenho meu nome lá numa placa que tive o privilégio de, a convite do governo de Israel, plantar uma oliveira, símbolo da paz, num lugar denominado Yardenit, Olives, não sei o que, alguma coisa assim. Uma região próxima ao Jordão, estão lá os nomes dos amigos de Israel.
Não são muitas placas. Eu tenho uma placa lá, estive lá. E a oliveira que eu plantei já está produzindo azeitona lá. Já está produzindo azeitona. Mas já as autoridades lá participando de tudo, homenageado pelo governo de Israel. Eu era considerado amigo dos judeus, porque quando eu escrevi o livro Israel, o Gog e o Anticristo, eu mostrei uma realidade que o judeu não sabia. Amigos meus do Rio de Janeiro, o cônsul de Israel me chamava para reuniões na casa dele, quando era uma comemoração importante, né? Chamava amigos, e eu era um dos convidados. Eu fazia questão de ir, porque estava lá, não podia ir. E eu mostrei que as cruzadas, se eu falar em cruzada, perto do judeu, ele estremece. Que as cruzadas acabaram com os judeus, mataram os judeus. Antes de partirem para o Oriente, mataram as comunidades judaicas da Europa. Então, alguma coisa terrível. Eu provei para eles, mostrei para eles que nunca o verdadeiro cristianismo fez uma coisa dessas. As cruzadas partiram de um império religioso, inimigo dos cristãos. Que as vítimas cristãs de Roma são consideradas para mais de 50 milhões de mortos. Vítimas cristãs do Império Romano, quer dizer, a Igreja Romana. É muito sério isso aí. Tudo isso é muito sério. Pastor Abraão, eu queria voltar rapidamente sobre a questão do anticristo, quando o senhor explicou a questão do 666 e o terceiro 6 é um mundo contra Deus. Mundo no sentido do sistema, do establishment. Eu queria te perguntar sobre a questão do mundo. Não quero trazer aqui uma questão de escatologia especulativa, mas o anticristo que o senhor traz aqui no livro, que o senhor exemplifica para a gente, nos estudos escatológicos que o senhor tem realizado há muitas décadas, há muitos anos, este mundo contra Deus, ele terá um representante de carne e osso, esse anticristo será um ser humano, um chefe de Estado, uma pessoa que vai representar os interesses do próprio dragão, do próprio Satanás, no objetivo da destruição de Israel, enfim. Seria possível o senhor nos falar um pouquinho sobre essa questão do anticristo como um ser humano, um chefe de Estado? Existe algum indício na Bíblia da sua origem, da sua nacionalidade? Que consideração que o senhor poderia fazer nesse sentido? Vamos esquecer o primeiro mencionado, a primeira pessoa mencionada no triunvirato, que é o demônio, é Satanás. Ok. Satanás está fazendo o papel dele. A primeira besta vai preparar o mundo para o advento da segunda besta. A primeira besta vai enganar muita gente a acreditar que é verdade, que até os judeus vão acreditar, e mais um engano em que vão cair. Mas os primeiros 3 anos e meio, o mundo vai estar dentro de um governo totalitário e unido. Quando surge o terceiro elemento, que é a segunda besta. A segunda besta é chamada de falso profeta no Apocalipse. É preciso ter muito cuidado para não confundir e achar que falso profeta é outra pessoa. O falso profeta é o que nós chamamos de anticristo. É aquele que vai se assentar no templo em Jerusalém, querendo parecer Deus. Não é a primeira besta, é a segunda besta que vai se assentar lá, chamada de falso profeta. E a palavra anticristo a gente usa porque é mais fácil de entender.
o sujeito que vai realmente mover o mundo todo e obrigar todos à adoração da primeira besta. Como é que fica isso? Parece que tudo vai dar certo até que Jesus chegue. Agora que Jesus chega, naquele tempo em que o Monte das Oliveiras partisse ao meio, metade para o norte, metade para o sul, e o leste-oeste, um vão terrível vai acontecer, nasce na quina direita do templo, que vai ser construído lá em Jerusalém, uma fonte de água que vai jorrar com tanta força que ela vai se tornar um rio. Esse rio vai descendo. Ezequiel fala desse rio aí, que vai dando até na cintura, chega até um ponto que não dá mais. A pessoa está no rio e está sendo conduzida pelo rio porque não tem mais como mudar de posição. A força é grande. Isso vai transformar toda aquela região do Mar Morto. O Mar Morto vai receber vida. O Mar Morto não tem oxigenação, pois essa água viva que desce de Jerusalém vai encher as centenas de lagos que começaram a surgir ao redor do Mar Morto. Hoje ninguém mais anda ao redor do Mar Morto, porque é perigoso. Pode abrir debaixo dos pés uma cova, um lago de água doce, ao lado do Mar Morto, que a água é salgada. Isso mudou tudo. Eu andei lá à margem do Mar Morto, primeira viagem missionária. Voltei 7 vezes a Israel, 8 vezes, fiz 8 viagens a Israel. Hoje ninguém chega perto, ninguém não tem nem como chegar lá. Não pode, porque é perigoso. Então, tudo isso vai acontecer. E os pescadores vão pescar desde En-Eglaim até En-Gedi, diz a Bíblia. Duas áreas onde chove, onde a água e a vegetação. Oásis. 2 oásis. Que hoje não tem nada, mas eles vão estender as suas redes ali. Vai haver peixe no Mar Morto, como há peixe no Mar Mediterrâneo. Você imagina, a mudança vai ser tremenda, gigantesca, gigantesca. Tudo vai mudar ali. E Jesus chega, pega o dragão, que é Satanás, lança-o no fundo do abismo. Por 1000 anos, vai ser acorrentado lá. Pega as 2 bestas, a primeira e a segunda, e lança-as vivas no lago de fogo. Elas não vão passar pelo inferno. Não. Vão direto, vivas, lançadas no lago de fogo. E a mortandade de soprar sobre aquela multidão de milhões de soldados ali. Morrem todos. E é nesse ponto que os judeus vão cair de joelho perante Jesus e recebê-lo como seu Messias, seu Salvador. O final disso é uma coisa gloriosa, que Jesus vai transformar tudo. Toda a bagunça que o homem fez. Não vai haver mais governo humano na Terra. Mais nada. Ele vai ser o governador. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então é difícil a gente explicar isso com meias palavras. Mas eu imagino o poderio de Jesus chegando e removendo tudo, lançando vivas as 2 bestas. E Satanás amarrado no fundo do abismo. Acaba tudo. E agora Jesus vai mudar os destinos do mundo. Tudo será refeito. Tudo será refeito. Eu acho que até se algum animal foi exterminado, perdeu, desapareceu, vai voltar tudo, porque ele vai restaurar tudo. Ele vai fazer aquele trabalho que Pedro
pregou em Jerusalém, tempo da restauração de todas as coisas serão restauradas, e ele vai reinar de lá. E Israel será a nação número 1 na terra. Pastor Abraão, nós ficaríamos aqui te ouvindo horas e horas. Chegamos no momento de considerações finais. E eu queria que o senhor, alguma pergunta que eu não fiz, e o senhor entende que é de extrema importância que o senhor fale, o senhor tem todo o tempo que o senhor precisar, vai no seu ritmo, não tenha pressa. Alguma pergunta que eu deveria ter feito, eu não fiz, o senhor deseja trazer aqui alguma questão mais pontual sobre Israel, Gog e o anticristo? Fique à vontade, é o momento de considerações finais. Pois bem, pastor e demais irmãos que estão assistindo através da divulgação deste vídeo. A visão que eu tenho hoje do final dos tempos é a de que estamos realmente num tempo muito crucial. Tempo do fim. Tempo do fim. Já nós não estamos tendo mais, diríamos assim, sinais dos tempos, mas os sinais dos últimos tempos. Esse século XX mudou a postura do mundo. Muita coisa grande aconteceu e está acontecendo e vai acontecer. A gente não pode ignorar o que a Bíblia diz. Deus continua regendo as nações. Infelizmente, temos problemas na nossa visão profética como igreja. O que aconteceu com Israel? Vítima da omissão da Inglaterra. Israel desaparece, perde a metade da sua população do mundo no Holocausto. 6,5 milhões de judeus desaparecem. Sobrou um punhadinho de judeu no mundo. Deus está fazendo o quê com esse punhadinho de judeu? Colocou na Palestina. O que acontece lá? Coisas que eu já ouvi de rabino e de historiadores e de gente que tem conhecimento profundo da Bíblia, que Deus está lutando por Israel. Tudo que se prepara contra Israel não funciona. Se funciona, Israel revida com algo que assusta o mundo. Um líder inimigo de Israel, sentado num palácio no Irã, foi atingido por um tiro. Ninguém sabe de onde veio. E o homem morreu, e o vice-presidente do Brasil estava lá e ficou assustado, porque na ponta do coisa estava lá, aconteceu um negócio desse. Israel chegar dentro de um país que não é país pequeno, o Irã é um país grande, bem armado, bem seguro. E Israel atacar o inimigo lá dentro do palácio, sentado. Que segurança tem? Nenhuma. Ninguém está seguro, porque Israel tem uma capacidade assombrosa de agir como tem agido no mundo. Isso vem de longa data. Isso é só acompanhar o que aconteceu quando judeus e Olimpíada aconteceu na Alemanha. Exatamente, as Olimpíadas de Berlim em 72. Berlim, exatamente. E foi o ataque terrorista ali onde estavam os atletas de Israel. Exatamente.
Na verdade, o ficou, Steven olha, Spielberg até lançou um filme a respeito, né, pastor Abraão, que foi o filme Munique. foi, exatamente. Não ficou um culpado sem ser atingido. Israel cuidou de todos eles. A capacidade de Israel de ir atrás e resolver o problema é grande. Isso assombra o mundo. Então, estamos vendo hoje que Deus está cuidando do seu país de Israel, levantando das cinzas uma nação rica, plantou o deserto e colhe do deserto comida que todo o país come, país de Israel, usando apenas 20% da produção. 80% da produção agrícola é exportada. Algo que assusta, porque ninguém consegue fazer uma proeza dessas. E não é só isso. A gente percebe que estamos vivendo realmente no fim do tempo. Um rabino importante levantou uma questão em Israel. Será que o Jesus dos crentes não é o Messias dos judeus? Entrevistou rabinos no mundo inteiro. Correu o mundo aí, daqui Miami, entrevistou aqui, eu assisti isso aí. E a conclusão, ele disse, não temos como negar, o Jesus dos crentes é o Messias dos judeus. É. Então, um com Israel, acrescido de uma palavra mais. O um com Israel e Jesus está vencendo tudo lá. É o Jesus, o Messias, que não tem. Israel está caindo real. É o Jesus. Eles vão se converter a esse Jesus, a nação inteira. E vai ser uma conversão tão linda que cada família vai chorar à parte. Não vai ser um choro coletivo, mas cada família vai reunir e dizer: vamos chorar, que nós matamos nosso Messias. Matamos o Messias. E o Messias vai chegar e Jesus vai recebê-lo. Os judeus vão recebê-lo. Isso é lindo, é lindo. E quando isso acontecer, nós estaremos aqui de volta na Terra, né, para reinar com Jesus aqui. Nosso futuro é glorioso. A igreja não tem que esperar a grande tribulação, não é para nós. Não é para nós. Eu costumo dizer o seguinte: acreditar que Deus vai derramar a ira dele em cima da igreja aqui na Terra, um absurdo, porque Deus não vai se tornar vítima da sua própria ira. Porque a igreja, a Trindade, vive na igreja. Ela está dentro da igreja. Como é que Deus pode quebrar todos os seus princípios e castigar a igreja com sua ira? A igreja não deve nada. A igreja foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. A igreja nem vai estar aqui. É tirada antes. Justamente por isso. Então, o mundo está aí. Cada passo que dá, parece que tem alguma coisa grande por trás para acontecer. E tudo vai acontecer. Querido pastor, olha, o senhor, eu já quero te convidar aqui publicamente. O senhor aceitaria retornar em outras entrevistas? O senhor tem muitas publicações, muitos livros. O senhor aceitaria o convite para retornar aqui, pastor Abraão? Será um prazer, irmão Éder. Será um prazer, uma alegria. Contando aqui com a ajuda do meu amigo e irmão aqui, o Márcio Abreu. Muito bom. Pastor Abraão, nós vamos agora fazer a divulgação do livro. Quem está no Brasil ou em qualquer lugar do planeta, quiser comprar o livro do pastor Abraão, entra no portal da Amazon, porque o pastor Abraão
tem o livro Gog, Israel e o Anticristo na língua portuguesa, na língua inglesa e na língua espanhola. Pastor, mostra pra gente aí, por gentileza, a versão. Essa é a versão da língua portuguesa. É a nova capa. É a nova capa. Editado ano passado, reeditado ano passado. Que é o mesmo que está na minha mão, só que a minha capa é da versão da 8ª edição. Aqui é a 24ª edição. Essa é a 8ª. Só para explicar para os internautas que a capa é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. Essa é em português. Há edições mais antigas Ok. e não está com o conteúdo das últimas edições. Tá. Mas é praticamente o mesmo aí. Vamos mostrar agora a versão em espanhol. Que ano que foi em espanhol, pastor? Parece que foi em 1981, foi isso mesmo? Olha, eu estou com um livro aqui, espero que a data, 2006. Mas quando o senhor lançou em espanhol, a primeira tiragem em espanhol foi em 81. Aqui, 81, exatamente. 81. Com essa capa aqui, ó. Em espanhol. Esse livro, irmão Éder, foi vendido aqui nos Estados Unidos, edição em espanhol, por uma pessoa que tinha alguns exemplares, que esse livro ficou esgotado 10 anos. A editora não editou o livro. E ele vendeu pela Amazon quase $2.000 cada exemplar que ele tinha. Ele tinha cerca de 7 exemplares. Então, eu acompanhando o Amazon, aparecia lá a capa, essa capa aqui, e ele dizendo, o livro é isso, é 1.880, tal, quase $2.000. Né? Virou uma raridade. E dizia, ainda tenho tantos exemplares, 5 exemplares. Aí vem a outra notícia, 4, 3, 2, 1, acabou. Vendeu todas. O livro foi reeditado. Mostra a capa nova agora. Que é essa aqui. Está vendendo pela Amazon, e outras organizações. O título é em espanhol. Espanhol. A edição portuguesa parou de ser produzida porque, com a proximidade das duas línguas, promovida pelas novelas brasileiras rodadas em Portugal, as duas línguas se aproximaram. Então, hoje, o judeu, o português, Portugal, com a cultura portuguesa de Portugal, lê Sim. o nosso português brasileiro sem problema nenhum. Vamos mostrar a capa. Isso, vamos mostrar a capa, pastor, da versão em inglês. Em inglês, está aqui. A Amazon, então, acessando a Amazon, você tem o direito aí à compra dos livros em português, espanhol ou inglês, que está... O título foi adaptado para a questão contemporânea hoje, Exatamente. Mas o conteúdo é o mesmo, né? O mesmo, com a adição de informações recentes, como a guerra Israel e Hamas. Olha, isso é importante. Então quer dizer que houve uma adição. Está tudo aqui. A situação do mundo, há uma seção nesse livro que mostra a situação do mundo. O que está acontecendo no mundo? Preparação para algo grande. Final dos tempos. A Rússia preparando para dar o bote em Israel. A China vai tomar Taiwan. Está tudo arrumadinho lá para acontecer isso. E a situação de várias partes do mundo. Então, o senhor fez uma atualização do xadrez da geopolítica na atualidade. Exatamente. São as adições no livro Gog, Israel, Gog e o Anticristo. Mostra de novo a capa, pastor. Mostra de novo, que é na versão inglesa. Quem quiser ler no inglês, Russian Final Destination. Que é exatamente o destino final da Rússia. Exato. Né? Russian Final Destination. Então, é o destino final da Rússia. O conteúdo é o mesmo de Israel, Gog e o Anticristo, mas tem as adições
que o pastor acabou de explicitar: Israel e Hamas, e a China e a geopolítica do século XXI. É verdade, é verdade. Ah, pastor Abraão, o senhor vai ter que voltar aqui, viu? Muito obrigado. Eu não tenho palavras que eu encontre no vernáculo da língua portuguesa para te agradecer. Apenas o nosso muito obrigado, pastor. O senhor é uma referência e queremos que o senhor volte mais aqui no documentário da Memória Assembleiana. Será um prazer. Pode crer, irmão Éder. Eu agradeço, irmão, essa gentileza sua de divulgar, porque as pessoas estão realmente impressionadas, porque esse livro não para de vender. Por que não para de vender? O teu livro, pastor Abraão, é atemporal. Foi lançado em 77. O Geisel, o Ernesto Geisel, era presidente do Brasil em 77, quando o livro foi lançado. E o livro mexe ainda com a sociedade. Quem lê o livro no 2025, pastor, é atemporal. Transcendeu regiões geográficas, países, se tornou clássico e certamente é leitura obrigatória na prateleira de todo amante da boa literatura teológica, evangélica, cristã e, sobretudo, escatológica. O meu muito obrigado, pastor Abraão. Eu agradeço, irmão. Disponha, irmão Éder. Será um prazer para a gente voltar a este encontro e trazer mais algumas informações aí para enriquecer a nossa cultura. Agora, pastor Abraão, vamos também divulgar a igreja onde o senhor serve a Deus. Se quem aqui do Brasil fizer uma visitinha aí nos Estados Unidos, passa o endereço da igreja, quem quiser aí cultuar a Deus com vocês na América do Norte, nos Estados Unidos, qual é o nome da igreja, o endereço, tem as informações, pastor Abraão, por gentileza? Posso adiantar, eu estou congregando na MSBN. MSBN, Movimento ou Missionários Semeadores de Boas Novas. É um grupo que nasceu numa cidade aí do Paraná. Eu esqueci o nome da cidade, estive lá algumas vezes ministrando lá. Pastor de lá, pastor Antônio, em 2000 fundou essa missão. Hoje está em 41 países. Uma missão voltada para a evangelização do mundo e gente realmente organizada e dedicada à pregação do evangelho. Um movimento muito bom. O seminário que eu produzi hoje faz parte desse movimento. Fizemos uma parceria e esse meu seminário está sendo estabelecido em diversas igrejas MSBN ao redor do mundo. Maravilha. Pastor Abraão, nosso muito obrigado, então. E eu quero, então, com muita pena, que eu não queria terminar, eu queria continuar aqui com o pastor Abraão, mas ele já se comprometeu, ele vai voltar aqui em próximas entrevistas do documentário da Memória Assembleiana. Chegou ao fim mais um documentário, essa entrevista com o nosso querido convidado, pastor Abraão de Almeida. O nosso muito obrigado. E obrigado a você, internauta, que ficou até agora nos brindando com a sua audiência. Se Jesus não voltar na próxima semana para o arrebatamento da igreja, estaremos aqui com mais um convidado, entrevistando sempre no documentário da Memória Assembleiana. Fiquem todos na paz do Senhor e um fortíssimo abraço fraterno. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.